Olá, meus amigos, aqui é o Mozart novamente, do canal Eletrônica na Prática. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre Arduino, só que de uma maneira diferente, né? Vamos falar sobre um pouco de Arduino avançado, né? O que seria o Arduino avançado, né? Basicamente em termos de programação, né? É uma programação mais voltada para a linguagem de máquina do próprio Arduino, que é a linguagem em C. Então, antes que nós começamos aí a fazer a programação, eu sei que todos gostam, né, da parte de programação, até um pouco na prática, como nós vamos ver aí no osciloscópio, como sempre o canal aí levando para vocês a parte prática, vamos dar uma olhada um pouco na teoria, para que a gente possa ter um pouco de embasamento aí, né? Lembrando que a teoria ela é muito importante para que a prática fique muito fácil de ser entendida, tá bom, pessoal? Então, eu trouxe para vocês aí um esquema do Arduino Mega, que é o que nós vamos utilizar hoje. Muito fácil de encontrar na internet, né? E pode ser baixado, pode ser feito download aí de uma maneira bem tranquila aí pela internet, tá? Então, pessoal, não sei se vai dar para ver aí para vocês, mas podemos observar que para cada pino, né, do Arduino, nós temos um bit, né? Então, por exemplo, se nós olharmos aqui o pino do 0 ao 7, por exemplo, nós temos aqui o PF0, PF1, PF2, PF3, PF4. Né? Podemos dizer que esse daqui é um pino, né, com uma indexação F, e de 0 a 7 temos 8 bits. Né? Então vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Da mesma maneira, do 8 ao 15, ao invés de ser o F, é a letra K. E por aí em diante. Tá? Não vamos nos ater aqui à parte analógica, né, para não ficar um vídeo aí muito extenso. Só quero que vocês apenas entendam que isso daqui ele vem do próprio microprocessador AVR 2560, né, que é utilizado no Arduino Mega. Então, se nós olharmos aqui, é o que nós vamos utilizar hoje, o pino 12, né, nós encontramos o PB6, né, e o PB7 também, né, que nós iremos utilizar, onde tem um LED integrado à placa, é o PB7. Na verdade, vamos utilizar só esse daqui hoje, né, que vai ficar muito mais fácil aí de utilizar no vídeo, né, ficar um vídeo mais curto. Então, do 8, né, ou melhor, o PB7 é o pino 13, o PB6 é o pino 12. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o pino 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem o PE, PG, PH. Né? Para cada grupo de 8 bits aí tem uma letra. Tá? Dando continuidade, pessoal, para a gente poder ter um melhor entendimento da parte avançada aí, que é um vídeo que vai ser um pouco corrido, mas aí depois eu incentivo a todos vocês aí a estudarem um pouco mais sobre isso, né? A buscarem informações a mais aí na internet. Se quiser, eu posso disponibilizar também esse arquivo aí para vocês. Né? Nós também temos os operadores de bits em linguagem C, né? Já que é uma linguagem mais avançada, né, para o Arduino, não aquela linguagem que nós já estamos acostumados, né? Digital Write, Digital Read, que é dentro do ambiente Arduino, né? Nós temos que entender um pouco aí da linguagem em si. Para que isso é bom? Né? Para que os nossos programas sejam cada vez menores. Né? O Arduino ele tem uma memória que não é muito grande, todos sabem, né? Dependendo da placa aí, a gente tem alguns kbytes, né, nessas placas, e se a gente puder cada vez mais diminuir o nosso programa, né, as linhas de programação, é melhor. Né? Então isso economiza
o nosso processamento aí do nosso microprocessador. Então, se a gente tem lá na tabela o tio para a operação em C, significa um complemento. Vamos ver depois um exemplo de cada um desses aqui. Essas duas setas à esquerda significam um deslocamento à esquerda. As duas setas à direita é um deslocamento à direita. O E comercial, uma operação AND, né? é uma AND bit a bit. Essa barra na vertical é uma operação OR, bit a bit, né? Lembrando aí da eletrônica digital. Para quem ainda não sabe, aí sugiro também dar uma estudada sobre o assunto. E o circunflexo é uma operação ou exclusiva, né? O famoso XOR, fazendo bit a bit. Então, pessoal, um exemplo aí, né? Vamos pegar alguns exemplos aí para não ficar extenso. Já deixei pronto aí para vocês. Por exemplo, se nós olharmos aqui na própria calculadora do Windows aí, né? Vamos lá. Eu tenho um operador complemento, que é o TIL. Complemento operando, ou seja, todo bit 0 vira 1 e todo bit 1 vira 0. Então, se eu tenho uma variável z, que é 55, né? Esse aqui é um símbolo de hexadecimal, 0x hexadecimal. Lembrando que hexadecimal vai de 0 a f. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O A vira 10, o B vira 11, o C vira 12, D 13, E 14, F 15. Então, nós temos aí de 0 a F 16 números, tá? Esse aí é o hexadecimal. Tudo bem, pessoal? Isso aí também é importante vocês estarem estudando aí, quem ainda não sabe, para que vocês possam cada vez mais entenderem aí do assunto, cada vez mais estarem avançados no assunto. Então, se eu pego o binário do 55 em hexadecimal, a própria calculadora aqui já vai dar isso para a gente, né? Eu vou ter 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Lembrando que aqui o bit menos significativo, né, sempre à direita, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7. Tá? Então é sempre da direita para a esquerda, quando falamos em números binários. Se eu tenho um complemento desse número, ele vira AA em hexadecimal. Ou seja, se eu colocar aqui, né, AA em hexadecimal, ele inverte todos esses bits. O que era 1 fica 0, né, logo vamos ter aí essa inversão. Tudo bem, pessoal? Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 vira 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que é AA em hexa. O operador de deslocamento à esquerda, ele desloca os bits do operando à esquerda e são inseridos zeros pela direita. Então, se eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 e desloco esses dois 1s aqui para a minha esquerda, né? Então, ó, lembrando que é essa linha que nós estamos vendo agora, se nós pegarmos a calculadora em hexadecimal, nós vamos ver que 18 em hexa, nós temos esse número aqui. Deslocando os dois bits para a esquerda, né, colocando 0 à direita, nós vamos ter 30 em hexadecimal. O 30 em hexadecimal é justamente esse deslocamento aqui. Então tá aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, uma observação. Cada deslocamento à esquerda equivale a multiplicar o operando por 2. É preciso levar em conta o tamanho e o tipo de variável, pois seu conteúdo pode ficar negativo e bits podem ser perdidos pela esquerda. Então, o que isso quer dizer também, né? Se eu tenho, vamos lá, 18 em hexadecimal, eu tenho 24, né, em decimal, né, passando para a nossa
base numérica aí, que é a que nós utilizamos, né? A base decimal, de 0 a 9. Tá? Se eu pego 24 vezes 2, nós temos 48. Colocando 48 em hexadecimal, tá? Eu tenho justamente o deslocamento aí dos 2 bits. Tudo bem, pessoal? Tá lá. Beleza? 18 em hexa, 24. 24 vezes 2, 48. Né? 48 foi multiplicado por 2, os 24, deu esse deslocamento aí. Deslocamento de um bit aí para a esquerda. Tudo bem? Então, funcionou aí legal. E o operador de deslocamento à direita é a mesma coisa, só que invertendo agora. Ao invés de ir para a esquerda, ele vai para a direita. Então, se nós pegarmos aí o 30 em hexadecimal, então vamos fazer aqui, como está aqui no exemplo, né? C0. O C0 ele é 0000011. Né? Se eu agora divido por 2, né, não é mais multiplicação, é divisão, ou seja, 192 dividido por 2, dividido por 2, nós temos o quê? 96. Tá? 96 é o quê? 01, né? 0000110. Então, deslocou para a direita. Tá aqui, ó. Se eu continuo dividindo por 2, nós vamos ver que ele vai deslocar mais ainda para a direita. Tá? Então, 96 dividido por 2, né? Nós temos aí 48, mais um deslocamento aí para a esquerda. Dividindo novamente, 24. E aí, mais um deslocamento aí para a direita, que é a mesma coisa que 18 em hexadecimal. Tudo bem, pessoal? Então, deslocou para a esquerda, multiplica por 2, lembrando que é na base decimal, né, nossa base numérica, é mais fácil. Você pode fazer isso na base hexadecimal, só que como não é a que nós utilizamos no dia a dia, dá mais trabalho. Aí existem técnicas para isso. Pode ser feito também na base decimal. Tá? É só depois pegar a conversão que a própria calculadora do Windows aí faz para gente. Tá? Como aqui a ideia não é a gente estudar como é feito isso, né? E sim a parte da programação, eu estou fazendo na calculadora, que é muito mais rápido. Tudo bem, pessoal? E mais um exemplo aí, o operador e-comercial, né, que é a nossa end, né? Não coloquei aqui, né? Mas depois eu mostro para vocês aí com mais calma. Então, pessoal, dando continuidade, nós temos também 3 posições de memória para o controle e a operação de cada porta no Arduino, que é o DDR-X, né? Lembrando que esse X aqui pode ser qualquer número, né? Por isso que nós temos aí, na verdade, qualquer porta, né? Porta A, B, C, D, E, F, e o N seria o número. Né? Seria um registrador de direção de porta, pode ser leitura e escrita. O porte X é o registrador de dados da porta, pode ser leitura ou escrita. O PIN X é o endereço do pino da porta. Então, como é que a gente pode fazer as configurações dos pinos de entrada e saída do nosso Arduino aí de uma maneira diferente? Se eu tenho o DDR, né, XN, que pode ser qualquer letra e qualquer número, por isso aqui está XN, né? Tanto também para o porte XN. Se eu tenho DDR 0
port 0 significa que é uma entrada, sem pull-up, resistor de pull-up, né? Que o nosso Arduino tem um resistorzinho lá para isso, né? Mais à frente, em outro vídeo, eu posso comentar sobre esse resistor aqui, né? Especificamente sobre ele. DDR0 port 1 é uma entrada, só que com o resistor de pull-up ativado, né? Ativando aí esse resistor dentro do Arduino. O DDR1, independente aí de qual seria o port, né? Não tendo aí uma definição se é 1 ou 0, é uma saída, tá? Sem o pull-up. DDR1 port 1 também é uma saída, sendo que o pull-up desligado. DDR1 port 0 também é uma saída sem o pull-up. Então, na próxima tabela, nós podemos ver aí uma equivalência das funções para controle das portas de entrada utilizando a nossa linguagem C, que é a linguagem voltada aí para a programação avançada do Arduino, né? O nosso microcontrolador AVR aí, né, o 2560. Então, pessoal, não precisamos gravar essa tabela, por exemplo, que é a equivalência das funções para controle das portas de entradas em operações em C, né? Essa tabela aqui, ela é uma tabela para ser utilizada na hora da gente programar, né? Para ser uma ferramenta aí para facilitar a gente a lembrar qual é a operação em C para cada função que nós estamos querendo utilizar. Se é a saída, se é a entrada, se é escrita nível alto, escrita em nível baixo. Então ela é para ser utilizada aí como ferramenta. Então um exemplo aqui, né, vamos colocar o pino 12, né, que é o PB6, como saída em nível alto. Lembrando, por que é PB6? Se nós olharmos aqui no gráfico da placa do Arduino, né, vamos observar que o pino 12 ele é o PB6. Tá aqui, ó. Isso aí no site lá do Arduino eles disponibilizam esse gráfico, né? Como eu falei para vocês encontram isso na internet. Cada pino aí tem a sua porta com o seu número. Tudo bem, pessoal? Então, PB6. Então, para isso, eu tenho que ter DDB6 igual a 1 e port B6 também igual a 1. Lembrando que, olhamos aqui em cima, DDR é registrador de direção da porta, e aí eu boto DDB6, né? 6 é o número, aqui eu falo se ela é leitura ou escrita, e o registrador de dados da porta, né? Que vai ser o port B6, eu falo também se ele vai ser nível alto ou nível baixo. Então, para ambos, eu tenho que ter 1. Tudo bem, pessoal? Por quê? Se vocês olharem aqui, saída, né, pin mode output, né, que é o que a gente entende lá no Arduino, no ambiente do Arduino, DDR é 1. Tudo bem? E para a escrita em nível lógico alto, 1, os dois têm que estar em 1. Então, é só nós pegarmos essa operação em C aqui, essa daqui, né? E essa daqui. Tá? Lembrando que a gente tem que direcionar para qual porta e qual bit daquela porta, né? Já que é o pino 12, então vai ser DDB6, então aqui vai ficar, né, pegando essas duas funções em C, vai ficar DDRB igual a DDRB a barra na vertical, tudo bem?
entre parênteses 1, deslocamento para a esquerda, DDB6. Isso aqui significa nível alto, ou desculpa, saída. Porte B igual a porte B barra vertical, 1 deslocamento para a esquerda, PB6, isso significa nível alto. Então, com isso, colocamos o pino 12 em nível alto. Para fazer com que esse pino vá a 0, se nós olharmos aqui, a única diferença vai ser justamente nessa linha aqui, né? Escrever 0 é a mesma coisa que colocar esse operando em C aqui, né? Para colocar nível baixo, né? Ou seja, 0. Então, é exatamente isso aqui que nós vamos colocar lá no programa do Arduino. Tudo bem, pessoal? Mais um exemplo aí, né? Agora, já um exemplo um pouquinho mais avançado, mas nem tanto, né? É um exemplo aí que já é conhecido por, acredito, pela grande maioria de vocês, só que de uma maneira diferente, de uma maneira aí nessa linguagem em C que nós estamos vendo agora. Então nós sabemos que a maioria dos Arduinos ele já vem com o LED amarelo conectado aí no pino 13, né? Nós vamos utilizar ele aí na nossa prática, né, no Arduino Mega. Então, o que nós queremos? Fazer um pisca-pisca de 20 Hz com esse LED aí da placa. Tudo bem? No Arduino Mega, pino 13. Pino 13 corresponde ao PB7. Já no caso do Uno, é o PB5. Então, mais uma dica aí, pessoal. Dependendo da placa que vocês estejam usando, vocês vão ter que olhar lá no diagrama do Arduino e ver qual é o correspondente daquele pino, né? Aqui é o Mega. Se nós olharmos lá em cima, aí, que eu já mostrei para vocês, o pino 13 PB7. Está aqui o LED. Né? Isso aí é dado pela própria Arduino aí, tá? Então, continuando aqui, se eu quero 5 Hz, né, eu tenho um período de 200 milissegundos. Todo mundo sabe que a frequência é o inverso do período. Então, se nós pegarmos aí 1 dividido por 5, nós temos aí 200 milissegundos. Tudo bem? 200 milissegundos vai ser a mesma coisa que deixar o LED ligado 100 milissegundos e apagá-lo por 100 milissegundos. Então, como ainda não vimos uma função mais avançada aí, que é a de interrupções, vamos usar a função delay, que é nativa já do ambiente Arduino, que a grande maioria de vocês aí já conhece. Então, não vamos entrar aí mais um pouco avançado aí, isso aí eu deixo para um outro vídeo. Vamos usar o delay 100 da própria plataforma aí do Arduino, para gerar esse atraso de 100 milissegundos. Então, como é que a gente vai fazer a programação? Eu quero um pisca LED no pino 13, na frequência de 5 Hz. Setup, né? Aqui todo mundo já sabe. DDRB é igual a DDRB barra vertical 1, deslocamento para a esquerda, DDB7. Isso significa que eu estou colocando esse pino como saída. Tudo bem? Saída. Vou começar com um nível baixo. Poderia começar com um nível alto? Sim, mas vou começar com um nível baixo aí. O que é o nível baixo? É exatamente em C, que nós já vimos lá em cima, né? Que está aqui, né? Opa, cadê? Na verdade aqui, né? Aqui está errado. Aqui é baixo, né? Aqui nós vamos começar...
Vamos começar então com nível alto. Está invertido aqui, tá, pessoal? Aqui é nível alto, né? E aqui é nível baixo. Depois eu conserto aí. Então a gente vai começar com o nível alto. Tá errado aqui, né? Só dizer que isso aqui é alto. Vou inverter o estado do pino e esperar 100 milissegundos. Aonde eu faço isso? Dentro do loop, né? Para que ele fique invertendo aí infinitamente. Tudo bem? E aí dá aquela sensação de pisca-pisca. Como eu faço a inversão? Se a gente olhar na nossa tabelinha lá em cima, né? Vamos usar uma cola aí, né? Que é difícil gravar tudo. O circunflexo, ele faz um ou exclusivo. O ou exclusivo, ele faz a função de uma inversão. Tá aqui, ó, de uma inversão. Tá? Então, se vocês quiserem inverter esse bit aqui, né, vocês coloquem esse circunflexo aqui, que é o ou exclusivo. Depois eu posso até mostrar para vocês o porquê disso, né? Tem um exercício que explica por que o ou exclusivo inverte esse bit, tá? Mas aí ia ficar muito grande, achei melhor não colocar. E aí é a mesma coisa que colocar aqui é nível alto, aqui fica nível baixo. E colocamos o delay de 100, que é o atraso aí de 100 milissegundos, né? Então ele fica ligado 100 milissegundos, desliga 100 milissegundos, espera 100 milissegundos, liga novamente e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Eu sei que o vídeo ele ficou um pouco extenso, ficou rápido, né? Muita coisa aí que vocês nunca ouviram falar, né? Essas tabelas, por exemplo. Mas eu só queria mostrar que é uma forma diferente de programação de Arduino, um pouco mais avançado, e vocês vão ver que o resultado ele é formidável, né? Porque nós não gastamos praticamente nada, né? Apesar de ser uma programação bem pequena, isso vai fazer um efeito bom quando nós tivermos uma programação muito extensa no ambiente Arduino, né? E com várias linhas, naquele ambiente que nós já conhecemos, que nós sempre olhamos aí na internet, né? Então, se vocês começarem a programar dessa forma aqui, né, e aí até incentiva vocês aí a buscarem informações sobre isso. Né? Aqui a minha ideia é só mostrar um pouco na teoria e depois também na prática, para que vocês comecem até a debater sobre o assunto, começar a discutir sobre o assunto e ver que às vezes a melhor solução é nós reduzirmos, né, a programação, né, a linha de programação, para que fique cada vez mais enxuto devido à memória do próprio Arduino. Tudo bem, pessoal? E como sempre aqui no nosso canal, vamos ver agora na prática. Né? Vamos pegar uma placa de Arduino, vou colocar aí para vocês, né, o exemplo 1, que é a inversão aí do bit, nível alto e depois nível baixo, e depois vamos fazer o pisca-pisca aí. Bom, pessoal, agora vamos ver aí na prática, no ambiente Arduino, só que voltado para a programação em C, a nossa primeira parte aí de um módulo avançado de Arduino. Vamos realizar aí o primeiro exemplo que nós vimos na teoria, como sempre aqui no canal nós vemos primeiro a teoria e depois na prática nós concretizamos aquilo tudo que vimos lá atrás, né? Provando que funciona, fica legal e acredito que o aprendizado aí para todos vocês seja mais fácil. Então, o primeiro exemplo que nós vimos lá foi de colocar o pino 12 do Arduino Mega em um nível alto. Vimos que o pino 12 na placa do Arduino Mega é o PB6. Então, por isso, vamos colocar DB6 em 1, porte B6 em 1. Né? Se tiverem dúvida o que significa DB6, porte B6,
voltem aí um pouco o vídeo que vocês vão ver aquela tabelinha lá que eu passei para vocês, tá? Primeira coisa, no setup, nós vamos colocar a porta como saída. Para isso, DDRB, a barra vertical igual, aquele deslocamento para a esquerda no DB6, significando que isso daqui é uma saída. E para colocar em nível alto, primeiramente, né, vamos colocar aí o porte B, barra vertical igual, deslocamento aí para a esquerda, PB6. Isso significa que eu estou colocando o meu nível alto, né, nessa porta. O que significa isso no Arduino? Como vocês já devem saber, é colocar 5 volts aí, né, no seu pino, né? Então, pino 12 do Arduino, 5 volts, tá? Vamos dar uma olhada no multímetro para confirmar isso daí? Só que antes de nós enviarmos para o Arduino, obviamente nós vamos verificar a programação. Então, verificando aí que não existe nenhum problema na nossa programação, né? Tá lá. Interessante, ó, observarem que menos de 1%. Né? Então, lógico, é uma programação pequena, mas com o tempo vocês vão ver que isso daqui dá uma grande diferença para grandes programações, né? Economiza espaço e você tem um programa até mais organizado, né? Diferente aí de quando a gente faz aquela programação ainda no ambiente Arduino, né? Aquele digital write. Então, tem como a gente, com o tempo, se nós estudarmos aí a fundo esse tipo de programação aí mais avançada, ficar uma programação até mais profissional, né, com uma ocupação de memória aí bem menor do que aquela que nós estamos acostumados a ver aí na internet. Tudo bem, pessoal? Então, só para vocês observarem aqui, né, isso é muito interessante. E para enviar para a nossa placa, é só clicar nesse botão aqui e está enviado. Tudo bem? Vamos agora olhar, agora sim, lá no nosso multímetro. E aí, como vocês podem ver, pessoal, tá lá, ponteira vermelha tá no pino 12, ponteira preta tá no ground, e o meu multímetro aí dando próximo de 5 volts, tá? 4.91. Tem uma queda aí, né? Uma pequena queda. Existe até questão da ponteira, do próprio esse cabinho aqui, né? Tem algum tipo de perda aí. Tudo bem, pessoal? O importante é que funcionou. Então, se eu colocar agora lá naquela programação, tirar aquela barra vertical e o igual, vocês vão observar que ele vai cair para zero. Então eu vou fazer aqui agora e vocês vão poder observar aí o multímetro indo para zero aí, né? Tá lá, 0 volt no pino 12 do Arduino Mega. E para fechar aí, pessoal, com chave de ouro, vamos ver o exemplo 2, onde nós realizamos aí um pisca-pisca na frequência de 5 Hz no LED 13 da placa Arduino, né? Aquele LED que já é embutido no próprio Arduino. Então, já vimos como foi feita a programação e aqui podem observar que foi transcrito, né, para o programa do Arduino. Então, só vou tirar aqui o comentário que eu tinha colocado, né? E vamos iniciar aqui a programação, né? Na programação, já vimos que isso daqui significa saída, né? Pino 13, olhando lá no nosso esquemático, é o PB7, então porta B, né? Pino, vamos dizer assim, número 7, né? Então é a nomenclatura
lá do nosso esquemático lá na teoria. Então o DDRB tem que ser igual a DDRB com barra vertical, deslocamento DDB7, significa que é a saída. Né? Isso daqui, pessoal, significa nível baixo, tá? Aqui é baixo. Só vou acertar aqui para vocês rapidinho, que aqui está errado. Então eu tenho um nível baixo. E no loop, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, né? Lembrando que esse circunflexo significa inversão, né? Aquela XOR. Isso daí depois tem o porquê, né? Que ele faz essa inversão. Agora apenas acreditamos, né? Mas se vocês quiserem, depois eu faço um pouco da teoria disso daqui, que aí explica o porquê que tem inversão. E aqui realizamos um delay aí de 100 milissegundos. Tudo bem, pessoal? Aqui eu tinha feito antes com outros valores, só vou acertar aqui, né? 100 milissegundos e aqui é 5 Hz. Tá lá. Opa! 5 Hz. Tudo bem? Fazer um pisca-pisca de 5 Hz com LED Arduino Mega Pino 13. Vamos verificar aí o programa. Verificando, né? Não tem nenhum problema, nem 1% aí de ocupação. Tudo bem? Nem 1%. E agora é só enviar aí para o nosso Arduino Mega. E agora, de uma maneira diferente, eu vou mostrar para vocês aí no osciloscópio, a gente vai ver a forma de onda, vamos verificar aí que essa frequência de 5 Hz, ela realmente está acontecendo. Placa Arduino na bancada, ponteira do osciloscópio já no pino 13, está aqui, o ground da ponteira está aqui, o nosso LED já está até piscando, né, em 5 Hz. Então, vamos agora só olhar no osciloscópio e verificar que a frequência está condizente. E aí está a nossa forma de onda. Como vocês podem observar, está aqui, né, 5 Hz, funcionando aqui perfeitamente, forma de onda quadrada. Então, se nós colocarmos aqui o cursor, né, podemos ver aqui, ó, a diferença entre o canal 1 e o canal 2, né, essas duas linhas aqui, para fazer essa medição do período, está batendo aqui exatamente 5 Hz. Funcionando perfeitamente, pessoal. Então, mais uma prática aí para vocês, demonstrando aí tudo que nós vimos na teoria. Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, por favor, deem um like aí, se inscrevam no canal assim que possível, para que nós possamos colocar cada vez mais conteúdo aí de qualidade, para que vocês possam desenvolver cada vez mais essa eletrônica maravilhosa aí que nós temos aí hoje em dia. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.